A vida é feita de escolhas e quando você escolhe uma coisa, outras coisas naturalmente precisam ficar para trás. E foi dessa forma que eu entendi como funciona o modo caverna. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Mara e aqui neste canal a gente conversa sobre diversos assuntos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o modo caverna. Bom, o pessoal aqui do meu canal pediu bastante para me falar sobre esse assunto e eu resolvi falar sobre o modo caverna e compartilhar com vocês a minha experiência e o protocolo que eu sempre utilizei, mesmo antes de saber que isso se chamava modo caverna. Se você acha que o seu problema é preguiça, falta de disciplina, você está completamente enganado. Saiba que tem muita gente interessada na sua atenção. Esse virou o commodity mais valioso da atualidade. Antes mesmo de saber que isso chamava modo caverna, eu já fazia isso. Eu sempre fui uma pessoa autodidata, mais introvertida, e quando eu precisava de estudar para as minhas provas da faculdade, eu me trancava no meu mundo e focava naquela tarefa. O mundo podia cair na minha cabeça que eu não estava nem aí porque eu estava estudando. E durante um tempo eu também apliquei isso para os estudos em concurso público. Eu me dediquei aí ao mundo dos concursos públicos durante 6 anos e nesse tempo eu precisava ter uma boa gestão da minha atenção e do meu foco. Então, eu já fazia o protocolo modo caverna nessa época. Isso aqui, gente, pode ser aplicado para diversas situações. Uma pergunta sincera para você. Quantas vezes você já chegou para trabalhar, sentou na sua mesa de trabalho, ligou o seu computador e passou algum tempinho, você já estava ali com mais de 1000 abas abertas, respondendo várias coisas super urgentes que não iriam mudar em nada o seu dia. Todo mundo já fez isso pelo menos uma vez na vida. Ou então, começou a fazer alguma coisa e passou um tempinho, você já estava fazendo outra coisa completamente diferente que não tinha nada a ver com o que você estava fazendo antes. E agora eu vou passar para vocês um passo a passo simples de como você vai fazer o seu protocolo de desintoxicação dopaminérgica, que é isso que é o modo caverna. É um protocolo para você restabelecer o seu foco e diminuir também aquela sensação de recompensa rápida. Então, a primeira coisa que você vai fazer é desligar o celular. Um dos maiores vilões da nossa atenção nos dias atuais é o celular. Antigamente, o celular ele tinha basicamente 2 funções: fazer ligação e receber mensagem. E hoje o celular faz praticamente tudo. E isso acaba fazendo com que você fique muito distraído. Então, quando você iniciar a sua tarefa, você vai colocar o seu celular ou no modo avião ou no modo não perturbe. Por exemplo, quando eu estou aqui gravando o vídeo para vocês, como nesse momento, eu coloco o meu celular no modo avião, para não correr risco de ninguém me ligar, me mandar uma mensagem. Já aconteceu, gente, de às vezes a pessoa me ligar por engano, ou então essas ligações chatas de telemarketing que a gente recebe. E isso acaba fazendo com que eu me perca no que eu estou falando. Então, para que isso não aconteça com você, coloque o seu celular em um desses 2 modos. E a outra coisa que você irá fazer é desligar as notificações. Bom, não sei se você já percebeu, mas hoje em dia todo aplicativo que você baixa no seu dispositivo, ele te envia notificação se você não desmarcar a opção de recebê-las. Então, gente, isso é algo extremamente prejudicial para o seu foco. Você está ali concentrada, trabalhando, escrevendo um e-mail, por exemplo, e de repente está lá, notificação. E às vezes, na maioria das vezes, não é nada assim de urgente. É um aviso de uma promoção, é uma atualização, é uma coisa ou outra que não vai mudar a sua vida naquele momento. E se você parar e para dar atenção àquela notificação, você acaba perdendo o que você estava fazendo. Outra coisa que você vai fazer é avisar para as pessoas que você está trabalhando ou estudando, para que elas não fiquem te interrompendo toda hora. Isso era um verdadeiro problema para mim no passado, porque quando eu morava na casa dos meus pais, até eles entenderem e respeitarem que eu precisava de me concentrar para estudar para concursos públicos, toda hora eu era interrompida
interrompida no que eu estava fazendo. E isso foi motivo de muitas brigas durante muito tempo, e aí eu comecei a ir para a faculdade direto depois do trabalho para poder me concentrar e estudar num ambiente mais tranquilo e calmo, que eu não ficasse sendo interrompida toda hora chamando. Então, se você tiver essa opção de ir para um lugar e ninguém vai te interromper, vá. Se você não tiver, converse com as pessoas que moram com você e peça para que elas respeitem o seu espaço e o seu tempo. Próxima coisa é encontrar um ambiente apropriado para você se concentrar na sua tarefa. Você vai procurar um lugar onde você tenha poucos estímulos sonoros e visuais. Quanto mais coisa tem no ambiente, quanto mais barulho, quanto mais distração, pior para você. Isso, gente, acaba roubando toda a nossa atenção. Então, se você tem aí o seu espaço de trabalho dentro da sua casa e a sua mesa é repleta de coisas, a parede cheia de decoração, isso tudo acaba roubando a sua atenção. Então, tenha um espaço mais limpo, mais clean, mais organizado para você poder se concentrar melhor no que você está fazendo. Outra coisa é você ajustar a iluminação do ambiente onde você vai trabalhar ou estudar. Isso, gente, é algo de extrema importância que vai fazer muita diferença no seu foco e na sua concentração. Escolha um lugar que seja bem iluminado para você poder se concentrar bem. E você também precisa cuidar com a temperatura da iluminação. Isso aqui não é só uma questão de estética e decoração do ambiente, não. Isso aqui vai muito além quando o assunto é foco e concentração. Se você estudar em um lugar escuro, provavelmente você vai ficar com vontade de dormir. Outra coisa, algumas luzes, gente, elas acabam sendo mais aconchegantes. E nesses ambientes que você precisa de concentração, você deve evitar esse tipo de luz, que é aquela luz mais amarelada. Então, você pode trocar por uma luz neutra. Se você tiver aí a possibilidade de trabalhar de frente para uma janela, com a entrada de luz natural, melhor ainda. Isso aí vai te ajudar muito. Eu lembro que quando eu estava estudando para concurso, como aqui em casa a gente tem uma cobertura, e lá na época tinha uma mesa, eu levava o meu notebook, os meus cadernos e ficava estudando lá em cima, porque lá tinha a luz do dia e não tinha nenhuma distração. Era um ambiente bem agradável e eu conseguia me concentrar bem com tanta luz natural entrando na cobertura. Próximo passo é definir metas claras e colocar um tempo estimado para você conseguir atingir essas metas. Bom, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. Isso é um ditado popular muito antigo e é a mais pura verdade. Você precisa definir um prazo para você concluir a sua meta. E dentro desse prazo, gente, você precisa ter um plano estratégico para você chegar até lá. E eu gosto muito de escrever todas as minhas metas. Todas as vezes que a gente escreve aquilo que está aqui na nossa cabeça, a gente dá legalidade, a gente materializa os nossos objetivos. Então, escrever é algo de extrema importância e vai te dar mais clareza também. Outra coisa importante de se fazer aqui nesse ponto é você fracionar as suas metas. Dessa forma, você consegue se manter motivado e sentir a sua evolução no processo. Não coloque uma meta muito difícil de ser alcançada num prazo muito pequeno, porque você vai sentir que você está se esforçando muito e às vezes você vai ver que você não está saindo do lugar. Isso vai te desmotivar e vai fazer você desistir no meio do seu processo. E antes de eu continuar compartilhando o meu protocolo de modo caverna, que sempre me ajudou a restabelecer o meu foco e fazer uma desintoxicação de dopamina barata, eu quero agradecer o apoiador do vídeo de hoje, que é a Insider. Inclusive, eu estou toda de Insider, como vocês já sabem, né? A Insider vem dominando boa parte do meu guarda-roupa. Inclusive, se você não viu o último vídeo que eu fiz, um guarda-roupa cápsula com apenas 9 peças, eu vou deixar ele aqui na tela final para você assistir depois. Hoje, eu estou utilizando a Tech T-shirt de gola alta na cor Carmenere, que essa daqui é a minha preferida, e é óbvio que eu não ia deixar de montar a minha cápsula
com essa blusa, porque o vinho está super em alta neste momento, tanto para mulheres quanto para homens, tá? Essa cor está super em alta agora na cartela de outono e inverno. Inclusive, eu presenteei o meu marido com uma tech t-shirt exatamente dessa cor Carmenere, e ficou simplesmente lindo. E para você que deseja experimentar Insider, o meu cupom de desconto, que é esse que vai ficar aparecendo aqui na tela, te dá mais 5% de desconto pagando no Pix. Continuando aqui o passo a passo do protocolo de modo caverna, você vai ter em mãos sempre uma lista de tarefas para não se perder no que você está fazendo. E, gente, é maravilhoso você ir tiscando o que você precisa fazer da lista quando você conclui. Outra coisa também que você pode fazer, dependendo do tipo de tarefa, é utilizar o método Pomodoro, que você vai trabalhar 25 minutos direto e vai fazer uma pausa de 5 minutos. Isso também pode ser adaptado para blocos maiores de 50 minutos de trabalho focado e 10 minutos de pausa. Então, isso vai variar, você pode adaptar ali de acordo com a necessidade da sua tarefa. Próxima dica é: tenha o essencial por perto. Essa daqui eu aprendi com a minha skin do passado concurseira. Gente, leve tudo, absolutamente tudo que você precisa para perto de você, para você evitar quebrar o foco. Leva uma garrafinha de água, uma barrinha de proteína ou de cereal para você comer se você tem fome enquanto você está estudando ou trabalhando. Leve todo o material que você precisa. Organize o seu material de trabalho ou de estudo antecipadamente, no dia anterior. Já separa tudo que você vai precisar e é só passar a mão e ir. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Há pouco tempo, gente, eu ganhei essa bolsa aqui da GoCaser, que eu deixo todo o meu material de trabalho. Aqui dentro fica o meu tablet, que eu uso para fazer os roteiros, microfone, o meu tripé, e aí eu só coloco o meu celular, pego a chave do estúdio e venho para cá trabalhar com a minha bolsa. E aí vocês devem estar pensando assim: ah, mas você não trabalha em casa? Mas nada melhor do que você ter tudo ali organizado dentro de uma bolsa para você só passar a mão no seu material de trabalho e vir. Porque é muito mais fácil para mim trazer tudo dentro da bolsa que trazer tudo espalhado, afinal de contas eu só tenho 2 mãos. Então você já sabe, né? Vai preparar tudo que você precisa para trabalhar, estudar, todos os materiais, todas as referências, deixa tudo ali ao seu dispor para na hora que você sentar e começar, nada te interromper. Próxima coisa aqui do protocolo modo caverna que você vai fazer é se preparar mentalmente. Gente, esse é um hábito que eu criei há muito tempo. Tudo que a gente vai fazer, você precisa ter um preparo. Então, por mais que algumas coisas você possa automatizar, a sua mente é uma coisa que você deve prepará-la para se concentrar no que precisa ser feito. Então, você vai se colocar em estado meditativo antes de você começar a estudar ou trabalhar na sua tarefa. E como que você vai fazer isso? Eu gosto muito de escutar frequências binaurais. Aqui no meu canal tem já algumas que eu venho disponibilizando para vocês. Então, é só você entrar lá na playlist e procurar a frequência de foco e concentração, que é a 528 Hz. Essa frequência, gente, você vai escutar um tempo antes de você começar a estudar ou trabalhar. Então, nesse momento, você pode fechar os seus olhos, fazer algumas afirmações ou só se concentrar ali no som da frequência. Isso ajuda você a focar, você não tem noção. Quando eu estudava para concurso, que eu passava muitas horas estudando, eu gostava de escutar essas frequências enquanto eu estudava. Não é a mesma coisa do que você escutar música, tá, gente? Porque música com letra, ela vai roubar a sua atenção. Então, é diferente os sons binaurais de música com letra. E aí também você pode fazer alguns exercícios respiratórios para você entrar ali naquele estado de calma e foco. No começo, talvez, você estranhe um pouco fazer isso, se você já está acostumado a sentar e já começar a trabalhar ou estudar. Só que depois você vai se acostumando a preparar-se mentalmente e isso vai te ajudando cada vez mais. Por último, para
vai entrar em modo caverna, você vai ajustar o seu tempo. Ter um controle do seu tempo, uma boa gestão do seu tempo, vai fazer uma enorme diferença na execução da sua tarefa. Porque é normal, tem dia você vai render mais, tem dia você vai render menos. Então, eu sugiro que você coloque um temporizador. Quando eu estudava, eu entrava num site, é só você digitar aí, temporizador virtual, que vai aparecer no Google. É bom porque você vai ter uma noção de tempo, quanto tempo já passou, sem você ter que ficar naquela ansiedade, ficar olhando o relógio o tempo todo, que isso também acaba te distraindo. Então você coloca o temporizador, fecha ali a tela e deixa ele rolando e vai fazendo o que você tem que fazer, até ele ativar aquele som ali te avisando que deu o tempo estimado da tarefa. Às vezes você vai render mais, às vezes você vai render menos, então você pode ajustar esse tempo aí para você não se esgotar. Tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que a nossa cabeça realmente está um pouco mais aérea, então você não precisa se martirizar para cumprir todos os dias o mesmo tempo. É importante também você ser flexível com você mesmo, ser paciente para você conseguir concluir as suas tarefas com êxito e sem se esgotar mentalmente. Bom, gente, esse foi todo o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado deste conteúdo. Espero que esse protocolo aqui de modo caverna possa te ajudar a se concentrar melhor no que você precisa. Me contem aqui nos comentários se você já entrou em modo caverna alguma vez e qual era o seu objetivo nesse momento. Um grande beijo para todos, nós nos encontramos no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau!